Bom, pessoal, boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos aí a mais uma mentoria, um debate com o pessoal do Green Hub. Hoje a gente está aqui com Alex Lucena e o Marcelo Greco, que são cofundadores do The Green Hub. E o tema de hoje é debater cannabis medicinal, né? O impacto da cannabis medicinal. É um tema bastante importante, bastante relevante, e que tem aí gerado muito debate, muita transformação no ambiente legal, muita mobilização de pacientes, familiares, né? E agora, cada vez mais, as startups, as health techs entrando nesse setor, desenvolvendo soluções, e é um setor ainda bastante inexplorado no Brasil e com enormes oportunidades, que está atraindo investimento, a gente vai falar sobre isso, tem um enorme benefício potencial para os pacientes, né? Eu acho que a gente... Vou passar um panorama geral para vocês, né, de tudo, como a The Green Hub iniciou, de como que a gente vem trabalhando, de como a cannabis evoluiu, né, de 7 anos para cá, quando a gente começou. Né, tentar passar um overview rápido de todas as aplicações, mostrar o nosso portfólio, vou dividir aqui o espaço com o meu sócio Alex, e tentar esclarecer para vocês todo o potencial desse mercado e dessa planta maravilhosa que eu gosto muito de falar. Tudo começa pelo que a gente acredita, né? E todos nós, nosso grupo, né, inteiro aqui, todos os nossos sócios, nossos colaboradores e parceiros, a gente acredita no potencial sustentável e transformador da cannabis, né? Tudo começa por aí. E assim que a gente constrói tudo que a gente vem construindo, e a gente entrou num segmento tão específico, né, tão estigmatizado, e porque a gente realmente acredita, né? Eu sempre conto essa história de quando eu coloquei meu primeiro, alterei o meu perfil do LinkedIn para falar que eu trabalhava com cannabis, o quão desafiador foi, e eu só consegui exatamente porque eu acreditava muito nesse potencial. E a gente nasce, né, exatamente para ajudar, né, no movimento que a gente acompanhava em 2015, 2016, um grupo de mães batalhando, então mães que viajavam para o exterior, que tinham acesso aí para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa, e traziam em suas malas o CBD e compartilhavam com outras mães aqui no Brasil que não conseguiam viajar, e os resultados, né? Então, geralmente, eram consultórios de neurologia para aplicação, né, diversas patologias complicadas, de epilepsia refratária, Dravet, né, e crianças tendo 80 convulsões por semana, e com o uso do canabidiol, essas convulsões caíam para 0 ou 2 no máximo, né? Mas a maioria conseguia controlar as convulsões dos seus filhos, né? Isso mexeu com a gente, né? Nosso grupo estava buscando algo disruptivo, inovador para trabalhar, e a gente viu aí uma dor, uma grande dor, né? Como ajudar essas mães a melhorarem o acesso, a terem acesso, né, a um medicamento tão complicado, onde a Anvisa não sabia o que fazer, onde muita gente, né, às vezes elas conseguiam uma importação, às vezes não. Como que a gente conseguiria contribuir com o mercado, né, com um ecossistema novo, para mostrar para as pessoas, né, tirar o estigma e mostrar todo o potencial dela? E aí a gente resolveu fazer isso através de dados, né, através de curadoria de conteúdos, através de um trabalho muito parecido com o que a gente faz na Hub aqui, né, que eu venho sendo parceiro de vocês aqui há algum tempo. Então, por meio de dados, mentorias, né, e sempre com potencial humano do novo mercado, sempre olhando para o lado humano, né, como que a gente consegue contribuir, e com um pilar muito forte de educação, né? Então, a Anvisa, por mais que ela quisesse colaborar naquele momento, ela não tinha informação suficiente para tomar decisões, e aí vem a The Green Hub e a gente consegue começar a fazer movimentos e começamos a ser ouvidos, né, por vários stakeholders, e facilitando assim. Então, de 2015 para cá, assim, houve muitas melhorias nesse mercado, né? E aí a gente tem atuação, né? Por que cannabis, né? Porque eu nem vou entrar muito, né? Então vocês vão ter essa apresentação depois, quem quiser, no segmento dos psicodélicos hoje, mas nós temos depois o Alex vai compartilhar nós temos uma startup hoje, uma venture focada nos psicodélicos. Existem muitos estudos já que inclusive incluem psicodélicos e cannabis junto, né? E a gente pode
compartilhar com vocês todas essas informações a qualquer momento, mas eu vou falar muito do porquê, né, porquê cannabis no primeiro momento, né? E a cannabis é uma planta muito dinâmica, né? A cannabis é uma planta que ela tem diversas aplicações. Ela é uma planta que ela tem o potencial para disruptar vários setores, né? Tem potencial para disruptar o setor industrial, o setor da saúde e do bem-estar, a saúde, né? O setor farma, o setor do agronegócio, entre outros, né? Você tem outros setores de uso adulto que não na América Latina está um pouco distante ainda, mas que Estados Unidos, Canadá, Uruguai e outros países, Malta, já estão avançados, né? Parece também que México e Alemanha estão avançando muito bem. Mas a cannabis ela é uma planta única, ela se divide em diversos tipos, né? E eu vou trazer dois aqui, né? O cânhamo, né? E a cannabis medicinal, que a gente fala. Vamos dividir assim, tá? Então, o cânhamo, geralmente, você tem aplicações... Então, ela é uma planta que tem baixos teores de THC. THC, o composto químico, né, que tem o efeito psicoativo nas pessoas, né, que geralmente é utilizado no mercado adulto, mas também é utilizado no setor farma, por exemplo. Mas é o composto químico que acaba tendo o estigma, né, que foi o responsável pela proibição, né? Então, você tem várias outras aplicações da planta que não tem esse composto químico. E aí você tem diversas aplicações na indústria com esses dois tipos de planta. Então, vamos falar aqui primeiro da planta com THC, né? A planta com THC geralmente é feita, cultivada em laboratório, fechado, com muita segurança, geralmente aplicado para medicamentos e para o uso adulto. A planta com baixos teores de THC, ao contrário, né, que você tem até 0,3, então zero efeito psicoativo, você tem ela no formato da flor, com extrações, com óleo, onde você encontra todos os canabinoides, né, são mais de 140 compostos químicos, e você tem a planta que também pode oferecer a fibra para o mercado têxtil, e a planta que também fornece sementes, né, que aí tem um foco na saúde e bem-estar, no alimento, nos bioplásticos, biocombustíveis, né? Então, uma amplitude de aplicações tremenda, né? É uma fibra que é muito utilizada há centenas de anos, já foi utilizada para uniformes, né? Para uniformes dos Estados Unidos há 100 anos atrás, para as caravelas que vieram, né? Então, o cânhamo é uma planta que já foi muito utilizada centenas de anos atrás e que foi proibida junto com a planta que continha o THC. Quando você fala para cannabis no segmento da saúde, aí sim você tem que... É mais importante que ela seja cultivada em laboratório, você não pode ter metais pesados, você precisa ter os GMPs, então é bom entender essa separação de plantas e todas as suas aplicações. Eu vou dar alguns exemplos aqui. No industrial, bioplástico, biocombustível, bioplástico, biocombustíveis, têxtil, construção civil. Na área da saúde e bem-estar, cosméticos, alimentos, carne vegetal, leite vegetal, infusões em bebidas, enfim, centenas de aplicações para a área da saúde e bem-estar. Na Europa, hoje, cosméticos sendo fabricados já, né, com a semente de cânhamo, com base na semente de cânhamo, que só tem proteína, não tem nenhum canabinoide. Pode continuar. Pode continuar. Bom, então eu quis aqui dar um panorama, né? Enfim, realmente é uma amplitude muito grande, mas é importante que a gente tenha essa visão que a cannabis ela não é só medicinal, né? Ela não é só para medicamentos, ela também é um segmento onde o Brasil está indo muito bem, é um segmento onde a Anvisa subiu a régua, né? Quando ela começou a dar oportunidade para empresas importarem produtos, colocarem os produtos na farmácia. Hoje, na cannabis medicinal do Brasil, a gente tem duas RDCs que a Anvisa permitiu, né? RDC 660, onde o paciente pode fazer importação direta, com uma simples... Quando eu comecei a falar da história de 7 anos atrás, era muito complicado você conseguir uma autorização, né? Você tinha que passar por um neurologista, provar que já tinha tentado outros tratamentos,
precisava de laudo, e hoje não. Hoje, com uma simples prescrição de qualquer médico, né, até dentistas hoje estão prescrevendo, você entra no portal da Anvisa, consegue rapidamente né, ter acesso, são mais de 160 empresas que conseguem importar, né, exportar o produto para o Brasil através de uma RDC que se chama RDC 660. Tá? Então, bem B2C, né? Então, você tem um trabalho junto aos médicos que vão prescrever esse produto e você vai importar de diversos países diretamente para sua casa. A Anvisa também criou a RDC 327, que aí sim já a regra sobe um pouco, você precisa ter produtos GMP, Grau Pharma, para serem vendidos nas farmácias. Então, já são 20 empresas autorizadas a importar produtos pela RDC 327, pelo menos 5 já estão nas farmácias e outras em negociação com as redes farmacêuticas para terem seus produtos na farmácia. É uma RDC que permite você ter o seu produto na farmácia e até 5 anos você precisa entregar um estudo clínico. Então, uma oportunidade para, né, para as empresas trabalharem seus produtos enquanto estão, né, fazendo os estudos. Em 5 anos precisam entregar seus estudos. Então, o Brasil realmente, né, fazendo história e sendo referência no que diz respeito a olhar a cannabis, né, o CBD, o CBG, o CBN, todos os canabinoides, de uma forma muito profissional, comparado a outros países, como Estados Unidos, por exemplo, que só usa o CBD como suplemento, né? Então, Então, do ponto de vista técnico, quer dizer, a Anvisa fez uma boa regulamentação. uma excelente regulamentação. Nós somos exemplo no mundo. O mesmo produto que a gente usa aqui, né, similar, para tratar diversas patologias, nos Estados Unidos são gotas em academias e é utilizado como suplemento e assim, não. O acesso das mães hoje, 7 anos depois, no Brasil, aos canabinoides é muito mais fácil que, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Então, a Anvisa só não faz mais, na minha opinião, por falta de braço mesmo, né? Porque se tivesse, né, investimentos e mais pessoas trabalhando, a gente teria mais resultados ainda. Então, a gente tem que elogiar o trabalho e o Brasil realmente vai colher os frutos, né, disso no futuro. E os psicodélicos surgem também como uma outra alternativa, né, promissora para tratamentos de transtornos afetivos né, e doenças neurodegenerativas. Então, um trabalho junto com a cannabis, muito forte, que o Alex depois vai abordar, falando da Sairama, que é a nossa startup com esse foco. Então, nós estamos desde 2016, né? Trabalhamos de 2016 a 2019 no bootstrapping, né? Em 2019 a gente recebe o nosso primeiro investimento, mas nós iniciamos como uma equipe multidisciplinar, eu, meu primo, mais 3 sócios, realmente iniciando fazendo curadoria de conteúdos, curadoria de dados, fizemos diversos movimentos com empresas de dados internacionais e foi um começo difícil, né, mas que trouxe a gente em 2019 e aí a gente colheu os frutos desse, né, de exatamente não ter nada, né? 2016 a gente não tinha empresa para fazer chamada de startup acelerar, fizemos muitos movimentos de começar tudo do zero, né? Então foi um trabalho árduo no início, mas que depois a gente começou a colher os frutos disso, né? Então, aqui um pouco dos marcos do que a gente passou. Então, em 2017, a gente faz foi um movimento muito bom que a gente fez, fizemos a parceria com uma empresa chamada New Frontier Data, uma empresa americana de dados, onde a gente traz um relatório mostrando qual seria o potencial econômico para o Brasil em caso de uma regulamentação ampla após 36 meses. E a gente trabalhou esse número, é um número que a gente fala que é de 4,7 bilhões de reais, é um número que a gente ainda fala dele, né? A gente não chegou nessa regulamentação ampla ainda, estamos trabalhando para que ela aconteça, mas em caso de uma regulamentação ampla, a gente poderia chegar, após 36 meses, em 4,7 bilhões de reais. A gente faz uma segunda investida, né? Então, esse relatório coloca a gente numa situação de estar sendo convidado para falar, de estar sendo convidado a participar de eventos, de sair, né? Saímos na Hype, né? Saímos na Folha de São Paulo, né? O pessoal perguntando, pô, quem são esses rapazes aí falando de uma forma tão profissional sobre cannabis, né? E falando coisas que a gente não imaginava, né? Para o brasileiro,
cannabis, né? É a famosa maconha que vem num tablete no encerado de um caminhão Mercedes preso, né, parado pela polícia rodoviária, né? E aí a gente começa a mostrar que não era isso e não é isso, né? Cannabis realmente é tirar uma planta maravilhosa da mão de quem trata ela muito mal, trazer para a mão de quem trata ela muito bem, né? Uma transformação, né? É simplesmente pegar uma planta que tem muito potencial e colocar inovação, tecnologia, né, e muito trabalho, muito suor nela, que a gente vai conseguir transformar a saúde, bem-estar das pessoas, oportunidades para as pessoas e para o país, né? Então, foi um movimento muito legal. Em 2019, a gente faz a parceria com esse meu amigão aqui, o Alex, com o grupo dele do Rio, ligado ao Laboratório de Engenharia e Software da PUC-Rio, que com muita experiência, anos e anos de experiência em health tech, edutech, né, dentro do laboratório, trabalhando com empresas como Apple, BlackBerry, né? Então vem agregando muito valor para a gente. Em agosto a gente sela um evento maravilhoso no Rio de Janeiro, espaço maravilhoso, 1º de agosto. Segunda-feira comemoramos 3 anos dessa parceria maravilhosa. E aí, esses caras vêm para trazer sorte para a gente, porque alguns meses depois a gente recebe o nosso primeiro seed, né? Recebemos o nosso investimento seed, um grupo de pessoas que a gente vai conhecer nos slides à frente, e aí sim a brincadeira, entre aspas, fica muito séria, né? Porque aí a responsabilidade aumentou, e aí a gente, né, conseguiu ter capital para começar a tirar realmente todas as ideias que a gente tinha e colocá-las em prática, o que a gente vem fazendo até agora. Então, em 2020, a gente começa a tirar do papel, a gente faz nosso primeiro Cannabis Thinking. Então, a gente já está indo para o 4º Cannabis Thinking, a gente faz a primeira chamada de startups, a gente está indo para a 4ª chamada de startups, né? A gente seleciona as nossas primeiras aceleradas, a Jambi e a Canapag. A gente faz, logo em sequência, o Cannabis Thinking 2.0, que aí entra a pandemia, né? E a gente precisa fazer algo online, a gente faz uma plataforma de conteúdo maravilhosa. Quem quiser ter acesso, a gente consegue compartilhar até hoje. E faz a segunda chamada, né, em 2020. Mas a gente já está, eu quis fazer esse paralelo, que a gente já está, da primeira, a gente já está chegando na 4ª, né, chamada. Em 2021, a gente já emenda com o Series A, do mesmo grupo de investidores, lança a nossa segunda, bom, enfim, aqui a gente, eu pulei, mas quando a gente faz, ela tem que estar em algum lugar, mas em 2018 a gente lança a nossa primeira Venture Builder, que é o CEC, o Centro de Excelência Canabinoide. Então, quando a gente recebe o aporte seed, a gente recebe para a The Green Hub e para o CEC. E aí a gente abre a nossa primeira clínica em São Paulo, que está ativa até hoje. Então, quando a gente recebe o Series A gente lança a Sairama, que é a nossa segunda Venture Builder, a gente lança o IPSEC, também, que é a terceira Venture Builder, que é o Instituto de Pesquisas Socioeconômicas da Cannabis, que aí a gente começa a levar relações governamentais, a advocacy, a política, separando no instituto para a gente poder fazer o destravamento das pautas da cannabis. E agora são 3 vendas, né? Então a gente tem o SEC, a Sairama e o IPSEC como vende. Isso significa que nós somos 100% dono dessas startups. O SEC, por a gente não ter uma startup naquele momento, a gente cria uma e passa a acelerar ela no nosso MVP, né? E aí a gente consegue captar para ela também. A gente lança o nosso terceiro report também, né? Que é o Pesquisa, Inovação e Tendências do Mercado em parceria com a Clarivate. Quem tiver acesso, só entrar no nosso site também. A gente começa um processo de internacionalização da The Green Hub, colocando o pé no Uruguai e no Canadá, com a ajuda do nosso amigo Alex aqui à frente desses projetos também. Né? Fizemos a terceira chamada e fizemos o terceiro Cannabis Thinking. Então, nós estamos agora trabalhando o 4º. Né? Então, agora em setembro, agora 15, 16, 17, 3 dias de evento, nosso 4º Cannabis Thinking, trazendo um formato diferente, trazendo o ESG como um pilar muito forte também. A gente trabalha no desenvolvimento de ecossistema, né? Então, esse é o nosso objetivo principal, é criar o alicerce do mercado da cannabis, né? Para que outros projetos e outras empresas venham e consigam não pisar em areia movediça, né? Eles consigam chegar num alicerce sólido. E, né, como que a gente faz isso? Através de empresas, startups, associações,
fundos de investimento, governo e universidades, né? O Green Hub conecta. Nós somos uma aceleradora, mas nós somos muito mais aceleradora do que um hub de oportunidades, né, que desenvolve um ecossistema da cannabis, sempre com foco em fomentar o empreendedorismo. Esse é o foco principal e o Alex vai falar bastante sobre isso. Que o nosso time de fundadores, né, então o Marcel, meu primo, né, eu e o Marcelo Sarro, né? 3 Marcelos, 2 Marcelos e um Marcel, né? Começamos a equipe assim, com mais um advogado, né? E que sempre, né, com a cannabis não pode faltar um advogado também no grupo, e esses são os fundadores. Depois vem o pessoal da 4H, que eu falei em 2019, o Alex, o Bruno, né? E a 4H é maior, né? O Alex e o Bruno que estão com a gente, mas tem uma galera de mais quanto? De mais 3, de mais 5 total na 4H, 12 pessoas, mas 2 deles, né? E até mais, às vezes, vem um pessoal mais híbrido, vamos dizer, 4 pessoas da 4H trabalham, e o Stevens, né? Um cientista renomado do mercado, com a Sairama, com a gente envolvido com a Sairama, muito forte, com foco nos psicodélicos. E nossos sócios investidores, né? Essa casa onde a gente está agora, no Cívico, é graças aos nossos investidores, né? O Ricardo Villaramarino e a Patrícia Villaramarino, que o family office, né, deles que investiram na gente no Seed e no Series A. Então são investidores muito ativos, principalmente a Patrícia no nosso dia a dia, né? E escrevemos artigos juntos, fazemos os eventos juntos, e foi um movimento maravilhoso assim de pessoas que confiaram na gente e investiram na gente para que a gente pudesse passar por tudo aquilo que a gente mostrou até agora. Inclusive, a Patrícia, inclusive, presidente da Humanitas 360, né, que está aqui dentro do Cívico também. Alguns dos nossos objetivos, né? Disseminar informação através de eventos, educação e dados, fomentar o mercado através de parcerias estratégicas e desenvolver a cadeia produtiva através da aceleração e consultoria. Fizemos o nosso primeiro evento, o nosso primeiro evento foi o evento mágico, né? A gente teve aquele senhor, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, como keynote, graças à ajuda dos nossos investidores, e foi nosso primeiro evento. Tivemos 80 pessoas aqui no Cívico e foi maravilhoso, né? Temos o Alex ali também, que foi nosso mestre de cerimônias nesse primeiro evento. Foi um evento híbrido, né, de design thinking e evento de cannabis. Juntamos advogados, médicos, investidores, growers, né, cultivadores, e tudo na mesma sala, trocando experiências, ativistas, enfim. Foi um evento muito, muito, muito bom. Cannabis Think, né, muito focado em informação, networking e os pitches das startups, né, geralmente onde a gente faz o nosso Demo Day e onde a gente já tem as nossas selecionadas, onde a gente apresenta as nossas selecionadas. O nosso último report, em parceria com a Clarivate, com patrocínio e parceria da Merck, né? Foi uma das Merck também, Merck Life Sciences, tá? Não é o Merck Laboratórios, um parceiro de longa data também, sempre apoiando a gente em todos os nossos movimentos. Nossos cursos, né? Criamos um curso de 10 horas com foco no empreendedorismo, né? Com foco na inovação, não é um foco medicinal, como todos têm, é um foco de mercado, são 10 horas para entender o que é o mercado da cannabis. Tive participação ativa nesse projeto, um orgulho, né? Um projeto que me traz muito orgulho, um projeto que eu trabalhei muito afinco nele. E a partir daqui, chamo o meu amigo Alex para falar. Eu acho que era a partir daqui. Isso, a inovação, né? A internacionalização, ele vai falar um pouco, né? Ele viajou para o Uruguai, foi a primeira parceria que a gente fez. Ele esteve no Canadá, fez a segunda, ele vai falar um pouquinho e aí daí ele já emenda e continua a nossa apresentação aqui. Vamos lá. Boa noite, Fernando. Mais uma realização com esse jovem senhor empreendedor, articulador, né, dentro da área da saúde. Meu nome é Alex Lucena. Eu, rapidamente, assim, para quem não me conhece, que eu venho da área de tecnologia, digital.
Então, fui um empreendedor da velha guarda nos tempos em que fazer isso, tudo que a gente está fazendo hoje aqui com essa transmissão ao vivo, dentro dos celulares, era uma grande inovação. Estou falando lá no início da internet no Brasil, quando eu fundei a minha primeira startup com os meus irmãos lá na incubadora do PUC do Rio. Aqui em São Paulo estava nascendo o Cietec, e lá no Rio estava nascendo o Gênesis na mesma data. Impressionante isso, no mesmo ano. Foram as primeiras incubadoras do país. E aí tem os meus casos de sucesso. Outro dia a Carol me convidou para fazer uma palestra sensacional, nunca tinha feito, que é Failtech. Todas as minhas derrotas. Foi incrível, né? Porque empreendedor que não tem derrota, uma, ou nunca empreendeu ou está mentindo, né? Então, foi muito legal resgatar, assim, me considero realmente um empreendedor raiz, investidor também hoje, sócio da Green Hub, diretor de inovação. Mas eu venho desse mundo. Como é que eu caí na cannabis? Caí na cannabis um dia, estou na internet, em 2017, antes de me tornar sócio, e recebo o contato da CW Hemp, que é uma marca super conhecida de cannabis medicinal. Quem não conhece, dá uma olhada lá, os Stanley Brothers. São 7 irmãos que criaram essa empresa no Colorado, e a história se repete. Assim como no Brasil, eles fizeram o primeiro medicamento deles de cannabis para uma menininha que se chamava Charlotte, tá? Assim como no Brasil, e ela sofria de epilepsia refratária, e as gotinhas bateram lá como uma mágica, e realmente, como o Marcelo já falou, 40, 50 convulsões dia para 2, 3 anos. Então, isso, a partir daí, a coisa se desenvolveu. Também foi assim que aconteceu nos Estados Unidos. E aí a Charlotte me convidou em 2017. Eu estava trabalhando, na época, com a Redditor, ajudando a Redditor a montar a sua área de inovação. A Carol, que hoje trabalha comigo, estava ajudando o Einstein a montar o Eretz Bio. Então, a gente vem dessa área de tecnologia, na área de educação, saúde, e a cannabis hoje, para mim, eu encaro como, depois da internet, a maior inovação disruptiva que o mundo já viu. Eu faço essa comparação, acho uma comparação justa, até porque, assim, quando a gente criou, né, quando a gente participou da criação da internet lá na década de 90, era um cenário assim: ano 1 da internet no Brasil, temos 100 usuários de internet no Brasil. Ano 2, de 100 pulou para 1.000 e tanto. E assim foi a coisa acontecendo. Na cannabis, não. Na cannabis já existe uma base instalada, digamos assim, de usuários. É a droga mais conhecida no mundo, essa planta, é mais consumida para uso recreativo, para uso espiritual, para uso industrial, o uso que vocês quiserem atribuir, desde que o homem se entende na face da terra. Então, o Marcelo falou, desde que as caravelas vieram para o Brasil, desde que os primeiros escravos vieram de Angola trazendo as sementes e plantaram aqui no Brasil. E eu vou passar vou voltar nesse ponto da questão da integração e da indústria que a gente está criando, que, enfim, muito atrelada a essas 3 letrinhas, né? ESG, né? A preocupação com o meio ambiente, a preocupação com questões importantíssimas como a reparação histórica, por exemplo, integração de todas as parcelas da sociedade, especialmente os negros, especialmente, enfim, de todas as culturas. A gente está criando uma indústria de uma maneira diferente das outras indústrias que a gente tem notícia. Mas internet e cannabis, aí eu faço esse paralelo. A gente começou aqui, só para terminar a fala do Marcelo, a gente começou a expandir internacionalmente por uma questão muito simples. Porque no Brasil, hoje, o que temos para hoje é medicinal. É o que é possível trabalhar no Brasil. E a indústria de empreendedores no Brasil é tão ávida que já tem gente trabalhando na esfera do recreativo, do industrial, em todos os segmentos. Então, a gente precisava se expandir, levar as nossas startups para mercados que pudessem estar num passo à frente do ponto de vista do regulatório. A gente começou aqui pelo vizinho, isso está até desatualizado, a gente tem uma startup aqui no Uruguai,
vários pontos. Tem uma startup no Canadá, a gente está indo agora para Paraguai trabalhar o cânhamo, eu vou abrir um parênteses nisso um pouquinho mais na frente, e também uma startup nossa que nasceu aqui no Brasil, em Tocantins, que está na Bélgica agora. Então, a gente está se espalhando pelo mundo. Vem Estados Unidos na sequência, a Alemanha, prestem atenção na Alemanha. A Alemanha vai ser o grande país que vai dar o próximo tapa aí, junto com a federalização nos Estados Unidos, em termos de levar essa indústria um passo à frente. A Alemanha vem muito forte. Israel talvez, foi onde tudo nasceu, né? Com o doutor Rafael Mechula, que é um pesquisador que está vivo. Nós fizemos uma entrevista com ele, aliás, brilhante, um prazer, aos seus 90 e pouquinhos anos, e foi ele, junto com outros cientistas, inclusive cientistas brasileiros, o professor Carlini, aqui de São Paulo, que faleceu há uns 2 anos atrás, que conseguiram efetivamente destacar os canabinoides da planta. Então, os mais conhecidos são o THC, que em muitos casos é o grande vilão, pelo efeito psicoativo que causa, mas com um efeito medicinal muito importante. Então, por exemplo, não precisa ir muito a fundo. Tem alguém que acabou de fazer uma sessão de quimioterapia, né? E está passando mal, está tendo náusea, fuma um baseado, não vou nem falar assim, vou falar bem no popular, e isso cessa, tá? Isso é empírico, é você observação, tá? Muitos médicos que não prescrevem formalmente indicam para pacientes em tratamento o uso de... Aí eu vou falar maconha mesmo, porque é maconha que ele está fumando ali naquele momento, tá? Então, o Dr. Mechula, o que ele fez? Ele descobriu que dentro do nosso organismo existe um sistema chamado sistema endocannabinoide. Então, ele é o sistema que controla todos os outros sistemas neurais dentro do nosso organismo. A mágica se dá quando o nosso sistema conecta com as substâncias da planta. Então, os canabinoides, de novo, os mais conhecidos são o CBD e o THC, mas você tem mais de 140 sem tirar os terpenos e outras coisas mais, compostos químicos na planta. Então, a planta que tem essa capacidade e é isso que acontece dentro do nosso corpo ao conectar, essa mágica acontece. Epilepsia é muito comentado, mas hoje tem um trabalho feito com muita seriedade, muita ciência com crianças autistas, com excelente resultado, dor crônica e outras patologias mais, tá? Então, foi por isso que a gente internacionalizou. É uma indústria global, é uma indústria por natureza global, né? E o Brasil, eu não tenho dúvida que vai ser um dos grandes players no futuro. Mas o que eu quero falar aqui é o que eu gosto mais de fazer. Então, lembrando que o Marcel falou, para entender, faça o entendimento do que é a Green Hub. 3 pilares, rapidamente. Educação, já falamos, nós somos uma consultoria, tá? Então a gente trabalha com grandes grupos empresariais, hoje cada vez mais no corporate, né? A gente está, inclusive, conectando aqui com as conexões do Fernando em alguns grupos corporativos aqui ligados ao Health Nova Hub, que já percebem que o conceito de você buscar inovação, open innovation, né? Então, através da conexão com o setor acadêmico e também com as startups. Isso é um movimento que está cada vez mais frequente no nosso trabalho. E a terceira ponta é a aceleração, onde nós efetivamente selecionamos e investimos nas startups. Bom, beleza. Aí, muita teoria e tal, mas, Alex, conta aí para a gente quais são as startups que hoje você tem no portfólio e o que você está vendo aí. Então, Marcelo já falou, o primeiro foi o SEC, Centro de Excelência Canabinoide. A gente tem uma clínica do SEC aqui em São Paulo, ali na rua em frente ao Sírio-Libanês, na Rua Barata Ribeiro. Até engraçado que o nome da rua é de Copacabana, mas ela fica aqui em São Paulo. A Barata Ribeiro, onde a gente tem o nosso consultório, onde você tem os especialistas, né, os médicos, né, que clinicam e que prescrevem a cannabis medicinal. Hoje a gente tem uma visão integrativa do paciente, do todo, quer dizer, saúde mental, saúde física, a gente olha o todo, olha a parte de nutrição, olha a parte psicológica dessa história, então a visão do todo do que o SEC procura trazer. Muita tecnologia atrelada, uma plataforma de acompanhamento de jornada do paciente, e a gente partindo aqui para uma rota muito interessante, que é o conceito de você ter um spa urbano, um spa fora dos eixos. A gente está namorando aqui pela América Latina
lugares e propriedades onde amanhã ou depois a pessoa vai poder ir e ter realmente uma vivência wellness, né? Integrada junto à natureza. Isso é um caminho bem bacana que o SEC está trilhando. Então, o SEC foi a nossa 01, né? A primeira startup. Não necessariamente eu vou percorrer aqui a ordem, mas a Sairama é uma empresa na área de psicodélico, é uma biotech. Nós trouxemos Steven Reis, um grupo de neurocientistas realmente da pesada, estão juntos nesse projeto e fazendo estudos clínicos, ensaios, por exemplo, na utilização de psicodélicos para a cura de transtornos traumáticos profundos, tá? Israel, por exemplo, tem um programa de Estado para o ex-combatente. Então, os Estados Unidos também tem, quer dizer, pessoas que voltam da guerra, voltam com problemas psicológicos profundos, e aí você consegue dominar substâncias como cogumelos, como o LSD, substâncias que, no nosso imaginário, foram sempre utilizadas, né, para o uso recreativo. Mas, ao fazer isso usando microdosagens e num ambiente controlado com acompanhamento de psiquiatria, tem vasta literatura. Eu não sou da área de saúde, trabalho com isso há muito tempo, mas quem estiver interessado tem muito artigo, muito paper. Nunca se publicou tanto paper, diga-se de passagem, como nos últimos 2 anos, que o Brasil, pasmem, é um dos maiores publicadores de artigos científicos em psicodélico e cannabis, está entre os top 3 do mundo. Gente, é bem esquisito, né, enquanto país. Não pode um monte de coisa, mas a gente publica paper e a gente tem um portfólio de startups que, quando a gente apresenta aí no mundo afora, as pessoas não acreditam no que a gente faz aqui, né? Então, é essa segurança que me dá para afirmar que a gente vai ser realmente um protagonista nessa cena. O IPSEC, muito rapidamente, é a única startup que não visa lucro, é uma non-profit, é um instituto que, por exemplo, organizou a Frente Parlamentar de Cannabis, pró-cannabis aqui na Alesp, e a coisa mais bonita no mundo e no Brasil tão, né, polarizado, né, de extremos, hoje, a gente consegue botar no mesmo gabinete do Partido Novo, ao PSOL, ao Partido dos Trabalhadores, a qualquer partido que, dentro do espectro ideológico brasileiro, quando o assunto é cannabis medicinal, essa planta tem capacidade de juntar as pessoas. Então, a gente mostrou o Fernando Henrique, no mesmo evento que estava o Fernando Henrique, o líder do PT lá em Brasília estava aqui. Se você botar um discurso em cima do outro para falar de cannabis medicinal, é basicamente o mesmo discurso. Isso eu acho que é senso comum. Não dá para você ir contra a saúde, né, das pessoas. Então, o IPSEC tem esse mandato. Aqui embaixo a gente tem duas, vou aqui para o Uruguai, a CB Difference, um casal de empreendedores de Brasília, Fernando, vendeu o carro e pegou um ônibus e foi para o Uruguai, está lá há 4 anos, acabou de fazer um trabalho tão maravilhoso numa fazenda que plantou 1 tonelada de flor seca de CBD, que os sócios da fazenda do Uruguai ofereceram 25% da fazenda para eles não saírem de lá. Então, eles estão fazendo um trabalho incrível no agro, tá? E a transformação que eles desejam visa muito atender o setor de cosmético. Esse é nosso xodózinho, a nossa empresa no Uruguai. No Canadá, a Blue Hemp mexe com alimentos e bebidas. Então, o CEO da Blue Hemp, por exemplo, é um executivo de 20 anos que vem da Ambev, sabe tudo disso, infusão, água, vinho, cerveja. O que vocês imaginarem com infusão de cannabis hoje é possível. Você pode perguntar, mas isso é medicinal, é recreativo? Para mim, tanto faz. Existe uma potencialidade enorme nesse segmento dos alimentos e bebidas, e é aqui que a Blue Hemp atua. The Doggles, a empreendedora, empresa do Rio de Janeiro, de Niterói, a empreendedora, uma filha com autismo, começou a estudar, começou a produzir chás e probióticos, e agora trabalhando com a planta na infusão, e a filha dela foi a grande motivação para que isso tudo começasse. Adwa. Essa aqui é o seguinte, o americano, eu acho que eu vou deixar para a próxima tela, essa tela aqui. Mas a Adwa é assim, o americano chama de seed to sales.
seed é a semente. A Adua é uma biotech localizada em Minas Gerais, que ela consegue já hoje, já tem 92 variedades de semente, chegando ao nível de sofisticação de plantar a planta cannabis sativa do Fernando, cruzando com a genética do Fernando. Então, a sofisticação é o seguinte: plantar plantinha sua, que é diferente do Alex, que é diferente da Carol, que é diferente do Gui. Essa biotech começa a fazer isso dentro de uma universidade com uma autorização rara judicial para poder mexer com a planta dentro do Brasil, que é um absurdo, diga-se de passagem. A Canapag é uma empresa fintech, tá? Então, o meio de pagamento no setor da cannabis é uma dor comum. Nos Estados Unidos é um problema. Você está num estado, você cruza a fronteira da legalidade, o estado do lado é ilegal. E você tem problema de meios de pagamento. A Canapag nasceu dentro da maior associação no Brasil, que é a Abras, na Paraíba, que hoje atende cerca de 40 mil pessoas, tá? Não sei quantas famílias, tem uma autorização judicial para plantar e transformar a planta para quem não pode, não tem condição de comprar remédio. Ela nasceu lá dentro. KBG. KBG é o seguinte: plantio, tá? Sem a necessidade do solo. Então, é dentro da água. Então, você tem a planta que se alimenta de peixes e camarão, o adubo do peixe-camarão alimenta a planta, essa simbiose cria uma oportunidade de negócio, tanto para a planta como para peixes e os crustáceos. Isso é uma tecnologia bem rara, são poucas empresas que mexem com essa técnica no mundo. Essa empresa, como eu disse, nasceu lá no Tocantins e agora está na Bélgica, em estágio de MVP e levantamento de investimento. Aliás, levantamento de investimentos estão todas, incluindo nós, né? E essa natureza do business startup, né? A gente está sempre buscando a próxima rodada de investimento. A Damar é uma empresa aqui de Campinas, que dentro da cadeia você tem a parte específica de extração. Aqui é laboratório. Tá? A Damar trabalhava antes com o maracujá e com a polpa aquela frutinha que só tem no Brasil. Com a... Não, açaí não. Jabuticaba. E depois migrou para trabalhar com a cannabis e criou a Damar. Foi uma spin-off aqui de Campinas e trata só dessa parte. O portal C-Chat, para quem não acompanha, é o maior portal de notícias do setor, inclusive está baseado aqui junto com a gente, dentro do nosso espaço. Então, assim, resumindo, você tem uma oportunidade na área de pesquisa, nas biotechs, muita oportunidade na área de cultivo, você tem uma oportunidade, e aqui a indústria da transformação, eu vou abrir um parênteses para o que está acontecendo no Paraguai. O Paraguai está se tornando um case mundial de plantio de cânhamo, tá? O que até aí não tem grande novidade, porque é a agricultura. A China é o maior produtor comercial de cânhamo do mundo e o maior exportador desde sempre. Há 5 mil anos que a China atua com essa cultura. Parênteses. Lembra que o Marcelo falou que o THC é quase inexistente dentro do cânhamo? Então, é um exemplo legal. Se você pega com maconha na China, provavelmente vai parar no pelotão de fuzilamento, porque lá as regras com relação a drogas são muito estritas. Porém, ela trabalha com um cultivo que tem essa pluralidade, essa capacidade de você transformar a planta em tantas coisas bacanas, tá? Então, essa transformação é a natureza sendo transformada em insumo para fornecimento para diferentes indústrias, tá? Isso aqui é fundamental. Isso aqui. E aí tem uma oportunidade muito grande. A parte de produtos, tá? E o mercado auxiliar, só para ilustrar assim rapidamente em 5 tópicos assim de uma maneira linear o que é possível atuar dentro do empreendedorismo no setor da cannabis. Hoje, eu diria que o setor da saúde é um setor que tem que chegar junto, porque a gente está falando de um fitoterápico. Então, a gente não está falando de toma um Tilenol e vai lá. Você está falando de uma planta que tem personalidade e as pessoas são únicas. Então, quando a gente fala em medicina personalizada,
o paciente no centro, e todo esse jargão que a gente vê, quando você fala em cannabis, é exatamente disso que a gente está falando. É a gente fazer algo que seja muito específico para cada indivíduo, e a ciência e tecnologia é fortíssimo aliado nesse processo, cada vez mais forte. Tá? Diga-se de passagem, os grandes grupos brasileiros na área de saúde, tá? A gente sabe, com convicção, as grandes lideranças estão entrando, se já não estão, no business da cannabis, seja na pessoa física, seja através de seus family offices, avançando para uma estrutura mais corporativa, eu tenho certeza disso. Então, assim, transformação, consultoria, já falei, Marcelo Greco esteve aqui com a gente. Minha mensagem assim, para a turma da área da saúde é a seguinte: estudem sobre esse assunto, porque esse assunto não foi ensinado nas universidades. Tá? O Brasil tem cerca de 500 mil de médicos. Qualquer médico com CRM ativo pode prescrever cannabis. Tá? Não vou nem falar outros segmentos aqui, como, por exemplo, o setor VET. O sistema endocannabinoide que nós temos dentro de nós é o mesmo que o nosso cachorro tem, os cavalinhos e todos os animais. Tá? Então, o que eu falei aqui se aplica também, do ponto de vista do sistema endocannabinoide. Mas, especificamente na área da saúde, a gente tem um espaço gigante desses 500 mil de médicos, que a gente tem a notícia, 2.000, 3.000 médicos hoje entendem do assunto e prescrevem, ou seja, tem um universo gigante educacional que a gente tem que atacar, no bom sentido. Grandes escolas aqui de São Paulo, Sírio está oferecendo curso, tá, de sistema endocannabinoide, os grandes grupos privados estão entrando no setor de maneira muito forte. Tá? Então, estudem, educação, tá? E as oportunidades são múltiplas. Então, educação, saúde, para quem é do agronegócio, então, nem se fala, porque o nosso agrotech é um dos mais sofisticados do planeta e todo mundo que tem grandes fazendas está doido para que a gente consiga dar um passo à frente, para que a gente possa trazer esse cultivo com esse potencial todo para dentro do portfólio do que o Brasil é capaz de produzir, tanto para a gente como para fora. Meu último comentário. Tudo isso que a gente está construindo, essa indústria, não faz sentido se a gente não tiver uma preocupação com os aspectos sociais. Eu estou me referindo ao seguinte exemplo, para ficar muito claro o que eu estou falando. Não faz sentido a gente estar falando aqui de uma indústria de bilhões, trilhões, quando 40%, 50% do nosso sistema carcerário tem homens e mulheres, tá? Desses 40%, 50%, se você falar de Brasil, 99,9% são pessoas negras. Tá? Nos Estados Unidos, você está falando da população latina e negros, e daí que veio todo o preconceito, todo o estigma e toda a demonização. Então, não faz sentido a gente criar uma indústria que quem está do lado de fora das grades está ganhando muita grana e quem tem gente lá dentro. Então, nesse aspecto social, a gente tem que ter muita importância, e é isso que a gente está vendo como melhor prática para o desenvolvimento dessa indústria. Tá? Então, ESG, para quem não está com isso, cannabis, ESG são tatuagens entre si, andam lado a lado. É esse tipo de indústria que a gente está querendo desenvolver no Brasil, e essa é a melhor prática que a gente está vendo ao redor do mundo, com as pessoas mais sérias, tá? E as pessoas que também estão ganhando mais dinheiro com essa indústria ao redor do mundo, tá bom? Então, não é fazer porque é bacana de fazer, porque é bonzinho fazer. Não, faça porque vai ajudar no seu bottom line lá no final do dia. Se a motivação for só essa, para a gente já está de ótimo tamanho, desde que faça. Tá? Então, agradecer mais uma participação aqui com a Health Nova Hub, parceiraço, evento aqui em São Paulo, dia 15, 6 a 7. Health Nova... Convida, tem um monte de gente boa aqui, o Anderson Mendes, Health... Celso Molina, o Diego, o Leonardo, a Luciana. Vou chamar até se eles podem... Deixa o último slide, se alguém tiver... Não, e aí eu acho que a gente... Pessoal, agora eu vou... quem puder abrir a câmera e puder debater com a gente está aqui no ambiente fechado. Papo era esse. Aí a gente vai abrir perguntas e respostas. E
Nem precisa ter resposta, só tendo pergunta, provocação já está bom, né? Então, mas aí a gente faz uma interação com vocês que estão online, para não só escrever, mas poder se colocar. Então, quem quiser aí, né, se não puder mandar, só manda o áudio, também já ajuda. Começar, qual é a sua pergunta? Você está Bom, obrigado aí pela palestra aqui, pela apresentação, muito viva aqui. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Claro. Quem é você? Bom, vou te responder. Trabalho. Começar por aí. Ele é você ontem, né? Tecnologia. Eu sou você ontem. Então, pronto. Tá, boa. Eu sou o Will, sou da Touch, nós somos uma software house 100% baseado no SQL, então já gostei disso. Tem muita coisa para conversar aí. E nesses pitches que você tem ouvido, né, por aí, o que tem chamado a atenção de vocês, o que desperta para vocês aí, do ponto de vista tecnológico mesmo, dessas startups, o que tem sido do agrado? Posso? Claro. Então, vamos lá. Toda a sopinha de letrinha que você tem no espectro da TI, tá? Vamos lá. Inteligência artificial, big time, muito. Blockchain, muita coisa. Eu preciso fazer que aquela semente que foi criada lá na água, lá, e chegue no final, o sujeito abra lá o QR Code e saiba a procedência da planta. Então, são tecnologias que não são nem novidade, né, dentro do setor de TI, mas que hoje estão sendo muito utilizadas dentro do setor da cannabis, né? Internet das coisas, sensores. Falei aqui da individualidade, né? A planta do Fernando, a planta do Marcelo, a planta do Alex. Quer dizer, você tem um sensor, você vai nas estufas, né? O plantio hoje, o outdoor, ele tem suas características, mas também seu risco, né? Porque está exposto à natureza, pragas, condições meteorológicas, e tem o ambiente mais reservado na estufa. Você entra numa estufa, você está entrando dentro de um ambiente tecnológico, assim, desde o LED, sabe? Porque as condições de medir temperatura, pressão, água, quantidade de água ali é um lab tecnológico que você pode falar ali tudo que você pode imaginar de tecnologia que vem à sua cabeça se aplica, né, do ponto de vista, né? Dados, óbvio, né? Então a gente está aqui gerando dados assim de maneira absurda, né? E aí dados você pode trazer mais para aquela zona do health tech mesmo. Por exemplo, no SEC nós já fizemos mais de 2.000 atendimentos aí em 2 anos. Então a gente tem dados de saúde de pacientes que passaram por ali, né? Por isso a gente hoje inclusive criou uma plataforma tecnológica para que a gente consiga acompanhar essa jornada, que é uma jornada um pouco diferente da jornada convencional que a gente está acostumado no mundo de e-health. Tendo em vista que existe, sim, ainda muita tentativa e erro, não existe, sabe? Os medicamentos ainda não oferecem um padrão ainda como a gente está acostumado e os médicos estão se achando nesse mundo, tá? Posso falar assim de vivência. Minha família, todo mundo usa cannabis por razões diferentes. Meu pai teve um AVC há 8 anos atrás, uma questão de espasmo. Minha irmã Fernanda, enxaqueca, zerou, tá? Absurdo. Eu como ex-atleta, uso muito por dor crônica, artrose, esse tipo de coisas que eu tenho por conta de cirurgia no joelho. E eu digo assim, com toda sinceridade, ainda tem muito, como é uma ciência muito nova, na medicina ainda tem muito acerto, tentativa e erro. E aí a tecnologia entra ali para que você possa automatizar esse processo. Aplicativos, cara, um ambiente próspero para aplicativos, tá? A gente desenvolveu um MVP, só para te dar um exemplo, assim, não ficar no vago, lá no nosso laboratório, lá que o Marcelo falou, lá na PUC do Rio, com a Apple, que era para as mães e para os pais que ficavam fazendo o controle das crises, né, com as crianças, anotando, sabe, no papel e botando na geladeira, sabe, o calendário, teve crise. A gente criou um aplicativo para que isso pudesse o aplicativo ser uma fonte de recebimento
de input de dados e esses dados pudessem ser compartilhados com os médicos, sabe? Então, a interface do aplicativo é casada a outras coisas mais sofisticadas, né? Que podem, inclusive, gerar a questão de análise preditiva, né? Você poder se antecipar a certos movimentos, tá? Então, de TI, my friend, você tem aí um caminhão de coisa para trazer para essa indústria. Sem falar do agronegócio, tá? Aí eu não sei nem falar, porque eu tenho que trazer um especialista, porque o agro é tech, né? Agro é tech. Esse trocadilho sempre meio bobão, mas é verdade. Né? E do ponto de vista, agora falar um pouquinho da... Tem alguém do país? Eu vou te parar. Pode perguntar. Canhão aqui. Do ponto de vista de internacionalização, né? Queria entender como que foi isso para vocês e que tipo de barreira que vocês encontraram, seja legal, legislativa, enfim. Como que foi sair do Brasil e dar um passo para fora? Cara, é necessidade. O pensamento aqui olhando para dentro, vamos ficar parados esperando o Brasil legalizar ou vamos se mexer? Então, assim, o desafio maior hoje não é nem lá fora. Nós já temos canais por exemplo, com o Canadá, com o Uruguai. Se quiser ir para o Uruguai amanhã trabalhar na fazenda da CB Different, que nós temos participação, é entrar 2 horinhas de voo daqui. Tem um ponto nisso, né? Não é só, enfim, as startups, é importante a gente ter mais essa opção, mas como a gente atua como hub, desculpa, é muito importante, por exemplo, a gente conectar tudo que está fora, né? Os IFAs, os produtos finais, as tecnologias. Então, a gente conecta muito, quando a gente está fora, trabalhando as startups, ao mesmo tempo a gente está mapeando oportunidades de conexão, né? Então, eu tenho clientes aqui, né, de consultoria nosso que estão mapeando a ampliação de portfólio. Aí a gente atua nesse network. Então, ele é um networking de inovação, né, do nosso portfólio, mas ele também é um networking de possibilidades e de conexões e de hub mesmo. Né? Via de mão dupla, muito bem lembrado pelo Marcelo. Só para ilustrar, o primeiro medicamento à base de cannabis, o IFA veio do Canadá, tá? Mesma lógica da vacina, né? Conectou com o laboratório em Curitiba, tá? E que fez a industrialização e distribuição aqui para o mercado brasileiro. Então, hoje ainda, como a gente não pode plantar, o insumo ele necessariamente vem de fora. Uma via de mão dupla, é um mercado internacional, não tem nem como você escapar dessa realidade, sabe? Os maiores compradores hoje são Suíça, Portugal, Alemanha também comprando muita coisa. Então, Europa, uma demanda enorme. Países tendo falta de semente de cânhamo na Europa, já está tendo falta já de tanto cosmético e alimento que eles estão produzindo à base de cânhamo. Então, o 23 já vai ser um problema. Isso abre uma possibilidade, por exemplo, o Paraguai aqui, para a gente conectar e fazer uma exportação. Isso. Então, assim, as oportunidades vão surgindo através de realmente estar sempre conectado fora. Tudo começou, né, fora e está vindo para o Brasil, então a gente aproveita para conectar em todas as frentes. Legal, legal. E agora falando um pouquinho do Brasil aqui, não sei como está esse mercado do ponto de vista médico, né? Mas vamos falar do ponto de vista como um todo, assim. Como vocês enxergam, né? Porque eu acho que é uma questão de cultura ainda, a quebra do paradigma do cannabis, né? Porque eu não sei a classe médica se ainda tem esse paradigma ou não, mas talvez a classe do paciente lá no fim das contas, muita gente tem que dizer, não, cannabis, é o mesmo que faz a maconha, que história é essa? Não tem. Como vocês enxergam isso? E como quebrar essa barreira, porque eu vejo que tem uma barreira aí, cultural, né? Bom, vou começar aqui essa. Assim, vai ter sempre, né? Então, em 2016, quando a gente começou, tinham menos de 100 médicos, né? E hoje a gente tem mais de 2.000, enfim, um número pequeno ainda, perto dos 500 mil, mas a gente tem. Assim, a base é a educação, tá? Então,
Exatamente isso. Quem sabe que a cannabis também é alimento? Quem sabe que a cannabis também é fibra? Que ela é bioplástica? E assim, pouco, né? 0,3% das pessoas da população sabe que a cannabis é uma planta tão dinâmica. Então, não tem outra forma. E ela ficou proibida e ficou isolada. Então, a comunicação dela é complicada. E a gente vai destravar através da educação. Não vai ter outra forma de fazer. E através desses movimentos, né? Que a gente está fazendo agora, através de lives, através de eventos, através do Cannabis Thinking, através das startups, né? A forma que a gente tem para esse trabalho. Então, assim, tem quem realmente... se não gosta é porque não sabe, né? Porque não teve acesso à informação. E aí você tem os agentes. Então, recentemente, o governo brasileiro lançou uma cartilha cheia de fake news a respeito de cannabis, assim, investir o nosso dinheiro do contribuinte num documento de 75 páginas que eu não consegui chegar na página 10, assim, que eu já vi que o resto ia ser tudo igual e, assim, horrível, né? Então, você tem o próprio governo, em vez de ele pensar que ele vai promover saúde, que ele vai promover oportunidades, né, impostos, empregos, ele está falando que, né, disseminando informação negativa. Então, a gente tem que batalhar com isso também. E, assim, o Brasil, América Latina em si, uma região conservadora, né? Fugiu a palavra exatamente, muito conservadora, e principalmente o Brasil, assim, quando você vai falar de política de bancadas, né? Então, a bancada agra, a bancada da bala, a bancada da evangélica, são as bancadas e estão muito complicado. O bom é isso, que a gente consegue, né? 90% do que acontece com a cannabis no mundo, 90% é em cima de judicialização, né? É em cima do jurídico. Então, isso ajuda muito a destravar. O jurídico ajuda muito a destravar oportunidades, né? Então, assim, a política continua complicada, né? E isso não é um problema no Brasil, não, tá? A gente vê mercado bilionário em outros países, mas os Estados Unidos têm os seus problemas, né? É uma regulamentação estadual, então fica muito preso no estadual. Federalmente é proibido. O cânhamo nos Estados Unidos já é federal. Quando é estadual, quando não tem uma lei federal, você não consegue abrir conta em banco. Muita gente vai pagar imposto com saco de dinheiro, é assaltado, muito assalto. Então, assim, o mundo inteiro tem problemas, né, com regulamentação. Mas isso que né, é aí que está a oportunidade, né? A oportunidade está num segmento muito complicado, mas que esse complicado gera muitas oportunidades, muitas dores e, consequentemente, muita oportunidade para startups e para projetos, né? Então, isso é que empolga. A gente sabe que não espera nada fácil, a gente já sabia desde o começo. Em cima do que o Marcelo falou, a resposta, uma palavra é educação. Educação, educação, 10 vezes educação. Mas a gente tem que fazer uma regressão histórica para entender por que a cannabis tem tanta planta, né? Tanta planta. Porque a cannabis foi escolhida, né? Para ter esse... Qual foi o que pegou ali para a demonização dessa planta ali na década de 40 e tudo, e toda essa propaganda, né, e associada, né, como eu já disse aqui, né, a palavra marihuana, por exemplo, foi inventada para dar esse sentido pejorativo dos latinos, era a droga do negro, do mexicano, né? Então, teve essa questão. E qual foi a motivação? A motivação veio muito por conta de outras indústrias que não queriam o desenvolvimento dessa commodity agrícola, por exemplo, o algodão. Tá? E outros competidores, por exemplo, o tabaco, por exemplo, o álcool. Né? Por que o álcool o ópio? Então, assim, quando você vai puxando o fio da meada, e essa foi uma propaganda muito forte que gerou o proibicionismo, esse gap da ciência durante décadas, entendeu? Não era possível se estudar uma planta, que é um absurdo, né? Não é possível você plantar uma planta para uso próprio dentro da sua casa, que é um outro absurdo, né? Estando na farmacopeia americana durante um tempo ainda, né? E tirado de uma farmacopeia, olha que incrível, né? E aí o país que foi o grande, digamos, vilão dessa história, que foi o próprio Estados Unidos, é o país que está fazendo a grande propaganda hoje reversa, e o maior mercado do mundo, e a bola de neve, como sempre, só que no efeito oposto. Então, assim, eu tive agora, pela primeira vez, maio, 2 meses atrás, eu estava nas Nações Unidas, na ONU,
onde, pela primeira vez dentro da ONU, a cannabis foi tema de um evento para debate. Tá? Nós levamos a Patrícia Vilela, nossa que é da Humanitas, foi uma das keynote speakers. Eu estive lá liderando. Inicialmente, isso é uma delegação brasileira, mas acabou que virou uma delegação latino-americana. Nós levamos o ministro da Agricultura do Paraguai, por exemplo, esteve lá, vai estar no nosso evento aqui em setembro também. E foi assim, foi emocionante, entendeu? Porque ver o contra-ataque da indústria agora trazendo toda essa visão da inclusiva, com preocupações sociais, com preocupação no meio ambiente, atrelada fortemente, umbilicalmente, aos Objetivos 2030 da ONU. Se você pegar lá as 17 pautas, a cannabis cruza com quase todas elas, acho que, se não me engano, não cruza com duas. 15, ela... Então, assim, a gente é parte da solução. Olha que louco. A maior pandemia hoje no mundo são questões ligadas à saúde mental. Esse é talvez o maior... E a cannabis entra como parte dessa solução, entende? Então, esse efeito bumerangue que houve e que durante muito tempo a gente foi afastado, ele está tendo um efeito reverso. E aí, essas questões aqui não é que a informação não chega lá em quem se opõe. O importante é a gente perceber o que está por trás, a motivação de pessoas que são contra a pauta. E aí você vai descobrir essas motivações, são motivações assim que também bem questionáveis aí do ponto de vista de por que não mudar, por que não trazer essa planta para a Colômbia agora, a eleição da Colômbia agora. A Colômbia, falar de problema de guerra às drogas, no ano passado, na última edição, estava aqui o filho do Pablo Escobar, estava aqui falando, o cara que, literalmente, o filho dele que ele disse assim, meu pai foi o ícone da guerra às drogas, a minha missão é ser o ícone da paz pelas drogas. Tá? Então, um outro movimento que está sendo costurado no mundo, países que tiveram e têm problemas seríssimos já entenderam. E essa fala do Alex podia ser a fala do Fernando Henrique Cardoso, que está lá no nosso site. Não acredita em mim, não ouve o Fernando Henrique, ele vai falar com muito mais eloquência exatamente o que eu estou falando. Então, educação, regulamentação, a normalização. Vamos falar disso de uma maneira normal. Quantas pessoas você acha que estão fumando um baseado na cidade de São Paulo nesse exato momento? Pouca gente, muita gente? Não. Eu acredito que bastante, né? Um contingente significativo de pessoas estão fazendo uso de cannabis nesse momento no Brasil e em São Paulo, para pegar um recorte. Por que a gente não está, como no Canadá, legalizando e isso o Estado está ganhando imposto e gerando emprego em cima de uma indústria que existe, sempre existiu. Tá? Essa é a questão da motivação do porquê não no Brasil. Para mim, essa é uma motivação frágil, essas cortinas de fumaça vão cair, é um movimento duplo da sociedade, é um movimento das empresas, por setor corporativo entrando nisso, tá? E é um movimento muito bacana. O regulatório vem a reboque depois, mas isso é um processo que você pode ter certeza absoluta que ninguém para mais. Então, quando a Alemanha anunciar o seu programa de liberou... Vocês viram o que aconteceu na Nova York? Né? Nova York foi no final do ano passado, né? Quando o uso recreativo em Nova York começou a fila no Times Square de distribuição de cannabis, de coisa. Não que precisasse disso, não, mas foi quase um grito de agora está regulamentado, né? E ninguém está mais fazendo escondido. Né? Então, na hora que acabar esse movimento, você vai avançar em muitas pautas sociais que hoje tem muita gente que não tem interesse que essas pautas avancem. Então, você pode ter certeza que um cara, tem um ícone, o Osmar Terra, do governo atual, né, que ficou meio assim como um vilão dessa história,
que é médico, você pode ter certeza que ele sabe mais dos benefícios da cannabis na medicina do que eu sei. Mas o discurso dele é contraditório no sentido de que, então, é a motivação. Então, a minha resposta vai um pouco além, a resposta do Marcelo, perfeita, técnica, a minha tem um cunho aí de visão do porquê, por que a gente não está tão atrás, por que o Brasil está tão atrás. Então, é uma provocação que eu faço de pensamento, tendo em vista que, como eu disse, a base instalada já está aí. Ó. Basta se dar uma volta no Quarteirão aqui em Pinheiros, um dos bairros mais sofisticados do país, que eu tenho certeza que vocês vão sentir uma fragrância aqui na região. Não está colocado. Existe. Dá tempo de dar um adendo nessa... Pode. A gente falou da proibição, né? Os Estados Unidos proibiu, e é verdade, né? Então, foi ele que iniciou o processo de proibição, e aí começaram as convenções internacionais, né? Então, as mais conhecidas de 69, 70, 71, nessa faixa. E aí, cada país começou a respeitar isso e a criar os seus bloqueios, né? Então, a gente tem hoje, que é o que atrapalha um pouco o Brasil, a portaria 344 da Anvisa, né? Essa portaria 344 da Anvisa, que foi elaborada através dessas convenções, ela aprisiona, eu uso essa palavra, aprisiona a cannabis, que tem mais de 70 tipos, desde a semente, tem 0 THC, serve para alimento, não tem nem canabinoides, até a cannabis mais forte, acima de 30% de THC. Repete várias vezes. O THC é o que dá o efeito psicoativo. É uma substância. Você pode isolar ele e não vai dar a substância. Você tem outras plantas que não tem até 0,3. Então, mas toda a planta, cannabis sativa L, engloba todas as espécies com ou sem THC, e aí vai dificultando. Então, a gente poderia, por exemplo, ter uma oportunidade com cosméticos através da semente, não podendo, porque ela está na portaria. Podemos fazer alimentos, não é? Podemos fazer fibra, podemos fazer roupa, podemos fazer concreto de cânhamo, podemos fazer uma infinidade de produtos, mas que ela fica presa numa portaria por causa do THC, por causa de uma convenção internacional. Então, é esse trabalho com a educação que a gente está tentando fazer. Poxa, Anvisa, libera a semente, libera a fibra manda para o mapa, então não entra onde você não tem que entrar. Eu acho que ela não faz isso por falta de braço mesmo, nem é por má vontade, mas por falta de braço, mas seria muito importante destravar outras partes da planta para outras espécies, que a gente ia avançar muito, o Brasil ia avançar muito com tecnologias e com produtos finais. Nós temos a capacidade hoje, em vez de ser mais um produtor, né, de commodity, né, de ter mais uma agricultura, talvez ser, né, nem precisar cultivar no primeiro momento, mas poder comprar uma semente, poder importar uma semente do Paraguai e fazer produtos finais, né, e aí ter um P&D, uma tecnologia, né? Então, essa portaria que a gente, né, a Anvisa tem que entender que não podemos mais ter essa portaria, que a gente precisa soltar um pouco mais e não ficar tão preso a essas convenções internacionais. Tem mais tudo, mas se alguém quiser perguntar, não quero que eu tenho aqui, Fernando. Fala para ele. Queria perguntar justamente qual é a associação dessa proposta que está tendo com o processo regulatório, com todos os avanços em educação, do ponto de vista que tem essa aproximação com a água, ficou muito claro isso, do ponto de vista mais rural. No entanto, qual o impacto disso pensando nas cidades? Vou começar aqui. Eu tenho minha visão, isso é de opinião, talvez o Alex tenha outra, e aí é uma questão de opinião. Eu acho que... Muito legal, velho. Eu acho que ele vai impactar, assim, em termos de país, em termos de planta, ele tem a faca queijo na mão, pensando em ESG, começar com o pé direito. Eu, particularmente, não gostaria que a cannabis virasse uma monocultura de novo, né? Então, ser mais uma soja, mais um produto que vai ficar lá, planta colhe, e aí danificando o meio ambiente. Eu acho que a gente tem uma oportunidade de usar o agricultor familiar, né? De usar os pequenos agricultores, realmente pensar no meio ambiente. Você começa a falar em muita alta produção, você começa a falar em uma produção de laboratório, muita luz, muita água. Então, assim, a cannabis ela tem o seu lado sustentável, mas ela tem o seu lado que está sendo dado sustentável já, né? Tem que começar a pensar, principalmente nos países que têm o uso adulto.
Então, assim, é pensar de uma forma que o Brasil tem potencial, mas a gente tem uma outra forma de não ser um mercado onde o resultado é para quem vai vender mais saudável, né? É um mercado onde você vai pensar no agricultor familiar, conseguir desenvolver um mercado. Por isso que eu estou falando do potencial do mercado, mas com conscientização, né? Sabendo que a gente está num sinal vermelho, né? Sustentável, e que a gente tem a oportunidade de usar cannabis de uma forma diferente, que não seja uma monocultura, tá? E aí sim, óbvio, aí você começa a fazer os municípios, né? Você tem aí em Curitiba, talvez pensar numa integração lavoura-pecuária, né, numa mini safra, onde você não deixa o solo descoberto. Então, ser inteligente na hora de aplicar as tecnologias e não pensar como um grande agronegócio que vai ser um mundo futuro. Essa é a minha opinião. Eu vou levar a resposta do Marcelo foi para um lado, eu vou levar para o outro lado, se for de cidades, né? Amsterdã, isso lembra-se, turismo, né? Você tem toda uma questão de você, que não é nenhuma novidade, né? Em quantos lugares você tem turismo já em torno das vinícolas, né? Em torno da cerveja, né? Em torno de uma cultura de bem-estar, né? Então, a gente está olhando, quando a gente fala em indústria da cannabis, eu estou fazendo um propósito lá para o extremo, para abrir a cabeça de onde a gente pode chegar com essa resposta. Tá? Toda essa parte, fora o fato que a cannabis é uma proteína genérica, solo, eco-friendly, quer dizer, você limpa a questão do menos de carbono, etc. Levando para o outro lado, serviço, geração de emprego, tá? Uma cidade como São Paulo, uma cidade como você tem uma cidade hoje lá em Leste, né, que sabe que está desenvolvendo toda uma estratégia gerando em torno. Então, assim, o que isso pode gerar de emprego, de renda, eu levei bem longe da resposta do Marcelo, só para dar uma dimensão assim, aonde pode ir essa resposta. Isso que foi um excelente, como diga-se de passagem, a parte toda de logística, por aí. E, complementando, qual o risco de a gente ter uma nova Santa Cruz aí, querendo pegar esses pequenos e não dar nem chance para eles e monopolizar todo o mercado? Vocês acham que eu acho que vai acontecer, né? Assim, é inevitável que grandes indústrias, principalmente, porque a gente não citou muito aqui, porque, de novo, eu acho que Brasil, América Latina, vai demorar um pouco para isso. Mas quando a gente fala de mercados que a cannabis pode pegar, a gente fala assim, qualquer mercado que a gente imagina. Eu falei vários, da construção civil, da saúde, da farma, tem o do tabaco e do álcool também, né? Então, quando você fala de pegar um mercado desse, você não vai pegar o mercado inteiro. Ele está falando hoje de pegar de 1 a 3% desse mercado, já seria um mercado milionário, né? E um dos mercados que vai crescer muito é o mercado do tabaco e do álcool, né? E vai ter outra forma, mas eu acho que não vai parar por aí, né? Então vai ter esse mercado, mas você vai continuar tendo os mercados menores, os nichos. A gente está indo muito para esse lado dos nichos, né? Dos pequenos agricultores, dos pequenos produtores, e eu acho que vai ter espaço para todo mundo. Na farma vai ter espaço, vai ter espaço na farmácia verde, na farma tradicional. Tem gente que vai querer isolar um produto, tem gente que vai querer manipular o produto. Então, acho que vai ter várias aplicações. Como a gente está crescendo muito na tecnologia, vai ser inevitável ter... Hoje você já tem grandes empresas, né? Você tem a Avon já fabricando produtos à base de cânhamo, você tem o Body Shop, você tem algumas marcas que já estão começando, a Nestlé, a Colgate, algumas marcas já estão começando, a Ambev, lá com a Molson, lá no Canadá. E isso vai ser inevitável, mas não vai ser só eles, né? Então, eu acho que vai continuar, porque, na verdade, né, você tem ainda, por exemplo, na Califórnia, né? Quem segurou o mercado da Califórnia foram os caras que sabem plantar, sabem cultivar, entendem da planta. Então, você sempre vai precisar do pequeno, né? Do pequeno produtor para manter a coisa, a chama acesa e viva. Então, tem espaço para todo mundo, mas não vai ser inevitável ter os grandes também junto. Concordo 100%, espaço para todo mundo. Não vou ser repetitivo na colocação. Queria trazer um ponto que é a redução de danos. Você está falando de fumar, né? O homem fuma
o hábito de fumar é desde que o homem é homem, né? E hoje a gente está falando muito e conversando com algumas empresas da indústria de tabaco, uma visão de você reduzir danos, né? Então, quando você fuma o cânhamo, por exemplo, e a gente já tem produção de cigarro de cânhamo aqui do lado do Paraguai, é aquela história de fazer menos mal do que aquilo. Então, tem uma migração aí interessante, aí, até do ponto de vista de geracional, né? De você trabalhar isso de uma maneira bacana. Esporte. Queria chamar isso muita atenção. O CBD foi excluído, né, da lista de doping nas últimas Olimpíadas, vai ser excluído de novo agora na Copa do Mundo, né? E aí, quando você está falando de o uso pelo atleta, é para você não melhorar, né, a qualidade, o desempenho do atleta, porque isso não vai acontecer. Mas o atleta depois ter uma qualidade de sono melhor, né, uma qualidade de alimentação melhor, usando para os seus treinos, né? Então, levando para esse lado de saúde de novo para um outro ângulo, tá? Muitos atletas entrando como sócios em empresas de cannabis, tá? Posso falar que o Bob Burnix do skate, por exemplo, é sócio de uma marca. O tenista número 1 do Brasil agora virou sócio fugiu o nome dele agora, virou sócio de uma empresa de cannabis aqui de Minas Gerais. Nos Estados Unidos, a turma toda do NBA investindo muito, investindo. O NFL, do Football League, investindo muito dinheiro em pesquisa para danos com concussion, né? Depois que você e tudo mais. Quer dizer, então, assim, ciência, educação, de novo, estamos abrindo o espectro é muito grande de oportunidade. O esporte é um que eu sou especialmente MMA, turma toda do MMA entrando também, que tem, né, muitas questões de dor crônica. Dor crônica então, e aí a calibragem ali dos canabinoides, entendeu? Porque o THC, sempre bom lembrar, né, que costuma ser o vilão da discussão por conta do uso puramente recreativo, mas que não é nada disso. Mas, né, quando você traz e você faz esse balanço dele dentro da equação, ele atua de uma maneira medicinal muito importante, né? Mas sejam todos, né? Seja full spectrum, porque Exatamente. Sem dúvida. Quando a gente fala de produto full spectrum, é muito importante essa visão, né? Porque você aproveita. O que é o full spectrum? É você pegar e manter tudo que a planta tem na forma original dela. Então, né, o óleo que você consome, tudo que você consome, mantém os flavonoides, os terpenos, todos os canabinoides intactos, e é a melhor forma de se tratar com cannabis, né? Existem os isolados, imagina, né, um piloto de avião que precisa tomar né, quer tratar com CBD e vai perder o emprego se não for isolado, tudo bem, né? Mas eu acho que em outras formas, né? Mas o full spectrum é a melhor jeito de se usar o produto. muito bom, pessoal. Isso aí. Foi ali? Foi. Não, só fazer aqui fechar. Se deixar, a gente fala Bastante, né? A gente não acha que está trabalhando, isso ficou mais legal. Pronto. Não, então, agradecer ao pessoal que veio aqui, pessoal que acompanhou online. Eu acho que, acima de tudo, cara, é um tema extenso, apaixonante, né? Muita coisa. Eu acho que vocês falaram muito bem, precisa de muita educação, né? Precisa de muito debate, precisa de muito conhecimento. Ciência. Precisa vencer o preconceito. E é muito bacana poder, eu acho que legal esse momento que a gente também teve de conhecer, através da apresentação, um pouco mais da história, do trabalho, das vertentes, da visão, né, do ecossistema que vocês estão construindo, que certamente vem muita coisa boa por aí. Parabéns. Obrigado, Fernando. Obrigado. Vamos fazer a nossa foto.